Tem a sensação de que subir um lanço de escadas o deixa sem fôlego? Ou que o simples ato de se levantar da sua cadeira favorita já exige um suspiro e um esforço extra? Talvez carregar os sacos das compras do mercado pareça uma tarefa hercúlea, quando antes era algo que fazia sem pensar. Se isto lhe soa familiar, saiba que não está sozinho. Mas, e se eu lhe dissesse que isto não é simplesmente a idade a chegar? Há um nome para esta perda de força e de músculo que nos rouba a independência. Sarcopenia. É um ladrão silencioso que entra na nossa vida depois dos 60 e começa a levar, peça por peça, a nossa vitalidade, a nossa confiança e a nossa capacidade de desfrutar da vida plenamente. O que a maioria das pessoas não sabe é que a forma como tentam combater este problema, especialmente com a proteína, está muitas vezes completamente errada. Existe um erro crucial que quase toda a gente comete e que, em vez de ajudar, pode, na verdade, acelerar este processo. Neste vídeo, vamos desvendar este erro fatal e partilhar 5 hábitos simples e práticos para reconstruir a sua força, recuperar a sua energia e reverter a sarcopenia de forma rápida e segura, usando alimentos que provavelmente já tem na sua cozinha. Fique comigo até ao fim, porque o último hábito é o mais inesperado de todos e pode ser a chave que lhe faltava para transformar a sua saúde. Vamos então diretos ao coração do problema. O maior erro, aquele que vejo repetidamente e que sabota os melhores esforços, é a forma como distribuímos a proteína ao longo do dia. A maioria de nós foi ensinada a pensar que, desde que se coma alguma proteína aqui e ali, está tudo bem. Um bocadinho de queijo ao lanche, uma fatia de fiambre no pão, umas colheres de feijão ao jantar. Parece lógico, certo? Manter um fornecimento constante. Mas aqui está a verdade chocante para quem tem mais de 60 anos. Essa estratégia não funciona. Na verdade, é quase inútil para construir músculo na nossa idade. Pense nisto como tentar acender uma fogueira. Se for adicionando pequenos gravetos, um de cada vez, ao longo de horas, nunca vai conseguir uma chama forte e robusta. O mais provável é que eles se apaguem antes de gerar calor a sério. O que precisa é de juntar uma boa quantidade de lenha e acendê-la de uma só vez para criar uma chama poderosa. Com os nossos músculos acontece exatamente o mesmo. À medida que envelhecemos, o nosso corpo desenvolve algo a que os cientistas chamam resistência anabólica. Isto, em português simples, significa que os nossos músculos ficam um pouco surdos ao sinal da proteína. Já não reagem a pequenas quantidades. Precisam de um estímulo forte, um grito, em vez de um sussurro, para acordar e começar o processo de reparação e construção. Comer 5 ou 10 gramas de proteína aqui e ali é apenas um sussurro. Os seus músculos mal o ouvem. É por isso que o nosso primeiro hábito, e talvez o mais transformador de todos, é concentrar a sua proteína e começar o dia com um murro na mesa. Estou a falar do pequeno almoço. Para a maioria dos portugueses, o pequeno almoço é um café e uma torrada com manteiga, ou talvez um pastel de nata a meio da manhã. É rápido, é saboroso, mas do ponto de vista muscular é um deserto. Depois de uma noite inteira de sono, o seu corpo esteve em jejum. Os seus músculos estão famintos por nutrientes para reparar os estragos do dia anterior e preparar-se para o novo dia. Dar-lhes apenas açúcar e hidratos de carbono é como mandar um trabalhador para uma obra sem tijolos nem cimento. Ele não pode construir nada. O que precisamos de fazer é revolucionar a nossa primeira refeição do dia. O objetivo é consumir entre 25 a 30 gramas de proteína logo ao pequeno almoço. Eu sei, parece um número assustador, mas é mais fácil do que pensa. O que é que isto significa na prática? Significa trocar a torrada simples por 2 ou 3 ovos mexidos. Os ovos são uma fonte de proteína perfeita. Ou, em vez do cereal açucarado, opte por uma taça de iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas sementes de linhaça e já tem uma refeição poderosa. Outra opção fantástica é a aveia. Mas em vez de a fazer só com água, cozinhe-a com leite e, no final, misture uma colher de sementes de chia ou até mesmo uma colher de proteína em pó,
que hoje em dia se vende em qualquer supermercado e há opções sem sabor que não alteram em nada o gosto da sua papa. E por que não pensar fora da caixa? Quem disse que não se pode comer sobras do jantar ao pequeno almoço? Um pouco de frango desfiado ou uma posta de bacalhau desfiada com um fio de azeite pode ser um começo de dia incrivelmente nutritivo e saciante. Lembro-me da dona Emília, uma senhora de 74 anos da minha rua, que se queixava de que à meio da manhã já não tinha energia para nada e as pernas pareciam feitas de chumbo. A única coisa que mudamos, para começar, foi o pequeno almoço dela. Ela trocou a sua meia de leite com um pão com doce por uma pequena omelete de 2 ovos com queijo e um iogurte. Passadas 3 semanas, encontrou-me no café e disse-me, com um brilho nos olhos, que já conseguia ir a pé até ao jardim e voltar sem ter de se sentar a meio do caminho. A diferença, segundo ela, foi da noite para o dia. Ao dar aos seus músculos aquele grito de proteína logo de manhã, estando a ligar o interruptor da construção muscular para o resto do dia. Isto não só lhe dá mais força, como também estabiliza os seus níveis de açúcar no sangue, o que significa menos quebras de energia e menos vontade de petiscar doces a meio da manhã. É uma mudança simples, mas o efeito em cascata na sua saúde e bem-estar é profundo. Começar o dia com força é o primeiro pilar para reverter a sarcopenia. Agora que já estabelecemos a importância de começar o dia com uma dose de proteína robusta, vamos aprofundar um pouco mais, porque não basta comer qualquer proteína. Temos de ser inteligentes e escolher as que dão mais resultados. Isto leva-nos ao nosso segundo hábito, focar-se no rei dos aminoácidos, a leucina. Imagine que a proteína é um conjunto de trabalhadores da construção civil. A leucina é o capataz. É ela que chega à obra, toca a buzina e grita: "Mãos à obra, pessoal!" Sem a leucina, os outros trabalhadores, os outros aminoácidos, ficam ali a olhar uns para os outros, sem saberem muito bem o que fazer. Como já falamos, com a idade, os nossos músculos ficam mais surdos, e por isso, o grito do capataz precisa de ser mais alto e claro. Precisamos de mais leucina para iniciar o processo de construção muscular. Então, onde é que encontramos este superaminoácido? Felizmente, está presente em muitos alimentos do nosso dia a dia, alimentos que fazem parte da nossa cultura. Fontes de excelência incluem os laticínios, como o queijo fresco, o requeijão e o iogurte grego. A carne, como o frango e o peru, e a carne de vaca, são riquíssimas em leucina. E claro, os tesouros do nosso mar, as sardinhas, a cavala, o atum e o nosso fiel amigo, o bacalhau. Uma simples lata de sardinhas em azeite é uma bomba de proteína de alta qualidade e leucina. Os ovos, mais uma vez, são estrelas neste campo. E para quem prefere fontes vegetais, as leguminosas como o grão de bico, as lentilhas e todos os tipos de feijão são boas opções, embora normalmente precisemos de uma quantidade um pouco maior para atingir o mesmo nível de leucina que as fontes animais. O truque é garantir que em cada refeição principal, o almoço e o jantar, tem uma destas fontes de leucina como peça central do seu prato. Em vez de uma simples sopa de legumes ao jantar, por que não adicionar-lhe um ovo cozido picado ou um punhado de grão de bico? Em vez de um prato de massa só com molho de tomate, desfie um pouco de frango que sobrou do almoço e misture. São pequenas adições que transformam uma refeição, ok, numa refeição construtora de músculo. Mas comer toda esta proteína de alta qualidade não serve de muito se os músculos não tiverem uma razão para a usar. E isto leva-nos diretamente ao terceiro hábito, que é absolutamente inegociável: criar uma necessidade. Pense assim: pode enviar os melhores materiais de construção e os melhores trabalhadores para um terreno, mas se não houver um projeto, um plano de construção, não vai acontecer nada. O exercício de resistência é o projeto de construção para os seus músculos. É o sinal que lhes diz: ei, preciso que fiquem mais fortes. Usem esta proteína que estou a comer. E agora eu sei o que muitos podem estar a pensar: exercício? Ginásio? Eu já não tenho idade para isso. Esqueça essa ideia.
Não estou a falar de levantar pesos pesados ou de correr uma maratona. Estou a falar de movimentos simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto da sua casa, até mesmo enquanto vê televisão. O exercício mais importante que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer é o agachamento na cadeira. É tão simples quanto parece. Coloque-se em frente a uma cadeira firme, cruze os braços sobre o peito e, lentamente, sente-se e levante-se. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente 10. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para evitar quedas. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede, e coloque as mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Depois, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede e empurre de volta. É uma forma segura de fortalecer o peito, os ombros e os braços sem colocar qualquer pressão nas articulações. Quer mais? Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro e use-as como pesos para fazer flexões de bíceps enquanto está sentado a ver o noticiário. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Fazer 10 a 15 minutos destes exercícios simples, 3 vezes por semana, envia um sinal constante aos seus músculos de que eles são necessários. Este estímulo é o que abre as portas das células musculares para que toda a proteína rica em leucina que está a consumir possa entrar e fazer o seu trabalho. Combinar a proteína certa com o estímulo certo é a fórmula mágica para reconstruir a sua força. Já vimos que precisamos de uma boa dose de proteína no início do dia e que essa proteína deve ser rica em leucina. Vimos também que precisamos de dar um motivo aos nossos músculos para usarem essa proteína, através de exercícios de resistência simples. Agora vamos juntar as peças e falar sobre o 4º hábito, que se foca no timing perfeito. Existe uma janela de oportunidade dourada, um momento em que os seus músculos estão especialmente receptivos a nutrientes, como uma esponja seca pronta a absorver água. Esse momento é logo após ter feito os seus exercícios, quando desafia os seus músculos, mesmo que seja com agachamentos na cadeira ou flexões na parede, está a criar microlesões minúsculas nas fibras musculares. Não se assuste com a palavra lesões. Este é um processo natural e necessário para que eles se reconstruam mais fortes. Para fazer essa reconstrução, eles precisam de tijolos, e esses tijolos são a proteína. O ideal é consumir uma fonte de proteína nos 30 a 60 minutos seguintes ao seu pequeno treino. É neste período que a sua absorção é maximizada. E não precisa de ser nada complicado. Não precisa de batidos de proteína caros, nem de refeições elaboradas. Pode ser algo tão simples como um iogurte grego, um ovo cozido que já tinha guardado no frigorífico, um punhado de tremoços, um petisco tão nosso e tão rico em proteína, ou até mesmo um simples copo de leite. A ideia é criar um ritual. Imagine, termina os seus 15 minutos de exercícios enquanto vê o telejornal. Levanta-se, vai à cozinha e come um pequeno snack de proteína. Com este ato simples, está a fornecer aos seus músculos exatamente o que eles precisam, no exato momento em que eles estão mais desesperados por isso. É a combinação perfeita entre o estímulo e o nutriente. Esta estratégia acelera a recuperação, diminui a dor muscular no dia seguinte e garante que todo o seu esforço se traduz em mais força e não em desperdício. E agora, vamos ao 5º e último hábito, aquele que prometi que seria o mais surpreendente. É um hábito que vai contra muito do que ouvimos durante anos. Trata-se de usar as horas de sono a seu favor com uma última dose estratégica de proteína. A maioria das pessoas tem medo de comer antes de ir para a cama. Fomos ensinados que comer à noite engorda e que devemos ir para a cama de estômago vazio. Para a saúde muscular depois dos 60, esta pode ser uma péssima ideia. Durante as 7 a 9 horas que passamos a dormir, o nosso corpo entra no seu principal ciclo de reparação. No entanto, se não tiver combustível disponível, pode começar a fazer o oposto, entrar num estado catabólico, o que significa que começa a roubar aminoácidos dos seus próprios músculos
para alimentar outras funções vitais. Basicamente, enquanto dorme, pode estar a perder massa muscular. A solução? Um pequeno lanche de proteína de digestão lenta, cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar. A chave aqui é que seja de digestão lenta. Isto significa que vai libertando aminoácidos para a sua corrente sanguínea de forma gradual ao longo da noite, alimentando os seus músculos e mantendo-os em modo de construção em vez de destruição. Qual é a melhor fonte deste tipo de proteína? O requeijão ou o queijo cottage são os reis. São ricos numa proteína chamada caseína, que forma uma espécie de gel no estômago e é digerida muito lentamente. Uma pequena taça, talvez 4 ou 5 colheres de sopa, é o suficiente. Se não gostar de requeijão, um copo de leite também funciona, pois contém caseína. Outra boa opção é um pequeno punhado de amêndoas. O importante é que este lanche seja pequeno, focado em proteína e com pouca ou nenhuma adição de açúcar. Não estamos a falar de uma taça de cereais ou de bolachas. Estamos a falar de um medicamento noturno para os seus músculos. Pense nisto como dar um turno da noite à sua equipa de construção muscular. Eles podem trabalhar durante as horas de silêncio para reparar e fortalecer, garantindo que acorda no dia seguinte não mais fraco, mas um pouco mais forte. Este pequeno hábito pode fazer uma diferença enorme na preservação e até no aumento da sua massa muscular ao longo do tempo. Então, como pode ver, não se trata de nenhuma poção mágica. Trata-se de ser mais inteligente e estratégico com a nossa alimentação e os nossos hábitos. Começar o dia com um pequeno almoço forte para ligar o motor, escolher alimentos ricos naquele aminoácido capataz, a leucina, dar aos nossos músculos um pequeno estímulo para que eles saibam que são precisos, aproveitar a janela de oportunidade logo a seguir a esse estímulo e até mesmo pô-los a trabalhar para nós enquanto dormimos. Cada um destes passos constrói sobre o anterior, criando um ciclo virtuoso de força e vitalidade. Eu sei que pode parecer muita informação de uma só vez, mas a beleza disto é que não precisa de mudar tudo da noite para o dia. O segredo não está na perfeição, mas na consistência. Escolha um hábito para começar. Talvez esta semana, o seu único objetivo seja transformar o seu pequeno almoço. Troque o pão com manteiga por ovos ou iogurte grego. Faça apenas isso. Preste atenção a como se sente. Vai notar mais energia a meio da manhã? Vai sentir-se mais saciado? Quando se sentir confortável com essa mudança, adicione outra. Talvez comece a fazer os agachamentos na cadeira 2 vezes por semana. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a resultados monumentais. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se curar e de se fortalecer, independentemente do número que está no seu bilhete de identidade. Nunca é tarde demais para se sentir forte, capaz e independente novamente. Agora, eu adoraria ouvir a sua opinião. Qual destes 5 hábitos lhe pareceu mais interessante ou talvez o mais fácil de experimentar na sua rotina? Já se apercebeu que cometia o erro de espalhar a proteína ao longo do dia sem lhe dar a devida importância? Por favor, partilhe os seus pensamentos e as suas experiências na secção de comentários abaixo. A sua jornada e as suas dúvidas podem ser uma fonte de inspiração e ajuda para outra pessoa que esteja a assistir. E se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas práticas para viver uma vida cheia de saúde e vigor depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples para si, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações, para garantir que não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre disto. A idade é apenas um registro. A sua força, a sua energia e a sua capacidade de desfrutar da vida ao máximo estão, em grande parte, nas suas mãos. Cuide bem de si. Viva a sua melhor vida, em todas as idades. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.